hoje toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alô. Com muita alegria, quero saudar ao meu amigo Padre Johnny e agradecê-lo pelo convite e pela oportunidade que me deu de celebrar hoje com a comunidade. Quero também, com alegria, saudar a todos vocês, a comunidade aqui presente, a equipe de liturgia, cantores, ministros, bem como os padrinhos e as madrinhas, enfim, todos aqueles que estão à frente, de uma forma ou de outra, organizando e fazendo a festa acontecer. A festa de um padroeiro é algo muito importante na comunidade. Dá um trabalho, né, padre? Dá um trabalho que não é fácil, mas é bonito. É muito bonito porque é um tempo, mais de uma semana, né? São 9 dias o novenário, mais o grande dia da festa. E é uma semana para a comunidade voltar-se para a vida de seu padroeiro, principalmente resgatando, meditando sobre as virtudes
do padroeiro? O que o levou a ser santo? E vocês têm, essa comunidade tem o privilégio, né, de ter São José Operário como padroeiro. O pai de Jesus, que a igreja nos apresenta, ou nos é apresentado pelo próprio Deus, né, como o pai trabalhador, o pai que ensinou Jesus a trabalhar. O pai que tem uma profissão muito humilde e muitas vezes, em alguns momentos da vida de Jesus, quando o povo, os seus conterrâneos, ouvindo-o falar na sinagoga, muitas vezes eram, mas este não é filho do carpinteiro? E eu estava olhando o texto, eles nem dizem, não é filho de carpinteiro, eles não é filho do carpinteiro, referindo-se ao homem simples chamado José. Então, é realmente um privilégio, mas uma grande responsabilidade de uma comunidade que tem São José como seu padroeiro, seja esposo, seja operário. Nós gostaria de refletir um pouco com vocês, dividir a reflexão, a homilia em 2 momentos. Aliás, em 3, porque já fiz a introdução, né? Falar um pouco sobre o texto, principalmente o texto é o Evangelho de hoje, mas também lá depois falar um pouco sobre São José. Jesus veio para que tenhamos vida. Lemos isso, esse ensinamento em João 10:10. Ele veio para que tenhamos vida e não qualquer vida. Vida digna, vida decente, vida de filho de Deus. E ele fez de tudo em sua vida terrena para que nós, os filhos de Deus, verdadeiramente tivéssemos vida em abundância. Jesus veio também, o Evangelho de hoje nos mostra, né, que ele veio também saciar nossa fome de pão. Veio também saciar nossa fome da palavra, de palavra verdadeira. Não podemos esquecer do Evangelho de ontem, né? Os discípulos de Emaús, depois de escutarem Jesus explicando para eles as Escrituras, nosso coração ardia enquanto ele falava. Esse texto de hoje, ele está colocado depois de 2 sinais importantes de Jesus. E talvez por causa desses 2 sinais, a multidão foi atrás de Jesus. É importante, gente, o Evangelho de João, ele é cheio de detalhes, né? Marcos é o evangelista dos catecúmenos, aqueles que estão começando sua caminhada de fé. Mateus é o evangelista dos catequistas, já passaram a fase do catecumenato e já estão instruindo os outros no caminho da fé. Lucas é o evangelista dos teólogos.
E João é o evangelista do cristão maduro na fé, que já é capaz de entender esses meandros, esses desdobramentos do evangelho, de seu evangelho. Então, essa passagem de hoje vem depois desses dois sinais, né, a multiplicação dos pães e Jesus que caminhava sobre as águas. E esta passagem de hoje também faz a transição para o longo e bonito discurso sobre o pão da vida. Capítulo 6 de João. Sobre o pão da vida. Então, é bom que nós estamos começando hoje, né, a leitura desse capítulo. Parece que vai até sexta-feira, todo o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Na passagem de hoje também há a mudança de lugar geográfico. O povo estava de um lado do lago e tem que passar para o outro lado para encontrar-se com Jesus e realmente descobrir que sinais Jesus quer que eles assimilem em suas vidas. Então eles estão à procura de Jesus. Mas a procura da multidão não era uma procura correta. Não era uma procura correta. Eles procuravam um milagre. Jesus já tinha feito 2, que chamou muito a atenção, bem concreto. Imaginem vocês, alguém que vê um homem caminhando sobre as águas. O que passaria pela cabeça de vocês? Esse homem tem muito poder. Ou pela nossa cabeça, né? E diante de uma multidão faminta, Jesus pega poucos pães, poucos peixes e sacia a fome de todos. Mas o povo, essa multidão que foi atrás de Jesus, viu o milagre, que João nem fala de milagre, João fala de sinais. Então, são sinais da vida realizado por Jesus, não para que as pessoas corram atrás dele, procurando milagres, mas para que, ele mesmo diz no Evangelho, para que vocês acreditem no Filho de Deus e na vida eterna. Então, é bom a gente se perguntar diante dessa passagem do Evangelho de João. Como é a minha procura, como é a minha busca de Deus? Eu vivo à procura de milagres? Minha fé está relacionada com milagres, ou eu acredito nos sinais que o Cristo realiza em minha vida, em nossa vida, na vida da comunidade? Falando de sinal, que força tem os sacramentos, por exemplo, em nossa vida, como sinais, como sinais que Jesus deixou como setas, né? Como indicação que, quando vivido e praticado, alcançamos a salvação. Então, meus queridos irmãos, deixemos que esse Evangelho toque nossa vida, e refletindo estes dias sobre o discurso do pão vivo, sobre o pão vivo que desceu do céu, acreditemos verdadeiramente que é Jesus que quer
que nós, assimilando, entendendo, incorporando esse ensinamento dele sobre o pão, que ele seja realmente pão para saciar nossa fome de Deus, nossa fome de tudo que está relacionado com Deus. O pão está muito relacionado com a função, com a vocação, ou com o nome, o título, a vocação de São José Operário. Operário é alguém que trabalha, não é? Operário é alguém que trabalha. São José Operário. Alguém que trabalha. Então, o pão está muito relacionado com o trabalho. São duas realidades que estão muito unidas. O pão que alimenta a vida é necessário e deve ser buscado e pedido todo dia a Deus, como nos ensina, como lemos em Mateus e em Lucas. Nós devemos pedir o pão nosso de cada dia, mas também entendermos que a falta de pão é sempre um escândalo para o mundo. É sempre um escândalo para a humanidade. Por que é um escândalo a falta de pão? Porque é o reflexo da falta de partilha. A falta de pão é reflexo, é consequência da falta de partilha. Enquanto parte do mundo morre de fome, outra parte come até atingir a obesidade. E diante de São José Operário, nós não podemos só rezar e pedir que acabe a fome, que todos tenham trabalho, mas temos que pedir que todos e todas tenham trabalho digno. Que todos aqueles que trabalham, que todos aqueles que são operários, eles tenham a oportunidade de alimentar sua família, de suprir suas necessidades básicas. E claro que necessidade básica não é só comer. Jesus diz: não só de pão vive o homem, né? O homem vive de pão, mas o homem vive de lazer, o homem vive de tantas coisas que o pão é um complemento, o pão material eu estou falando. Então, diante deste santo, São José Operário, nós precisamos abrir o nosso coração à partilha de todos os bens que nós recebemos de Deus. Infelizmente, em nossa igreja, tem muita gente, né, que não quer Jesus, que não aceita Jesus, mas só o que vem dele. Aí, por isso aquelas ladainhas, aquelas listas, né? Saúde, paz, harmonia, o que vem dele, né? Vocês não acham que isso é meio uma relação meio animalesca? Os animais de estimação, eles amam os donos, enquanto os donos satisfazem suas necessidades básicas. Eu tenho um cachorro e eu estou adestrando ele, né? Então eu compro uns biscoitinhos para ele. Quando ele faz o que eu mando, eu dou, né, aquilo. Aí eu ponho aqueles biscoitinhos no bolso da calça. Ele tem um faro. Ele descobre logo, enquanto
a gente não dá aquele petisco para ele, ele não assossega. Então, muitas vezes, nosso relacionamento com Jesus e com Deus, estou falando isso por causa da multidão que foi atrás deles. Vocês estão atrás de mim porque eu dei comida para vocês ontem, no milagre da multiplicação dos pães. Então, nosso relacionamento com Deus deve ser mais puro, deve ser mais humano, deve ser mais, inclusive mais racional, e um relacionamento de irmãos, mas sabendo que nós somos criatura e Jesus é o nosso Redentor, e Ele tem o poder de nos salvar. Por isso, acreditando nele, a maior recompensa nossa é a nossa salvação. É o nosso maior ganho de seguir Jesus e sair do lado da vida que estamos, que talvez não o tenhamos descoberto ainda, passar para a outra margem da vida para assim caminhar com Ele. Bom, então que São José, que é carpinteiro, que ele interceda por todos nós, por todos vocês que estão aqui, por todos aqueles que são operários, pelos artesãos, pelos professores, pelas domésticas, pelos recicladores, como é que diz? Todos aqueles que de uma forma ou de outra trabalham para assegurar o sustento de sua vida. Agora, como o tema do novenário é São José, protegei nossa família, vamos pedir a São José que proteja a nossa família, que proteja a nossa vida da mentira. Que São José livre nossa família do ódio, da ganância que divide as famílias, que mata a família. São José protege nossas famílias da hipocrisia. Tem muita hipocrisia nas famílias. São José protege nossas famílias da falta de compreensão, sobretudo com os mais jovens. Protege nossas famílias da falta de paciência e da falta de tolerância para com os idosos. Tem muitos idosos por aí que nem abrem mais a boca, porque as pessoas da família chamam de resmungão ou de resmungona. Nem falam mais, até mesmo porque ninguém escuta. São José, protegei-nos, a nós todos, de uma falsa religião. Protegei a família, São José, da falta de Deus. Quantos casais tiraram as imagens de seus quartos e colocaram uma grande tela de TV? É imagem, mas só não é imagem de Deus, nem nada que representa Deus. São José, protegei-nos contra a falta de alimento, falta de moradia digna, falta de trabalho digno. Livrai nossas famílias, nossos casais, da traição conjugal, da traição entre os amigos, da traição à Igreja de Cristo. São José, operário, ajuda-nos e fortalecei-nos no amor uns pelos outros, na humildade,
na prática dos valores cristãos, que os nossos católicos sejam católicos de verdade, domingo, mas também de segunda a sábado. Fortalece-nos e ajudai-nos a sermos pessoas mais orantes, que a oração tenha incidência em nossa vida. Ajudai-nos a sermos pessoas caritativas, que pratiquemos a caridade e busquemos a paz. Querido e apreciado glorioso São José, protegei os pais, ajudai aqueles pais, aquelas mães que estão passando por grandes tribulações em suas vidas. Que eles e elas encontrem a verdadeira luz no teu exemplo de fidelidade, de amor à família e de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora cantar a ladainha dos Rogai por nós, São José. Rogai por nós, ilustre filho de Davi. Rogai por nós, luz nos patriarcas. Rogai por nós.